Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui reunido para nos alimentar um pouco com a palavra que Deus deixou para a gente na Bíblia. Gostaria que você pegasse sua Bíblia lá no versículo 22 do capítulo 21 de Gênesis, onde conta sobre a história da aliança que Abraão fez com Abimeleque. Aquele mesmo Abimeleque que lá atrás ele entrou na terra dos filisteus, permaneceu ali em Gerar e veio a enganar Abimeleque, ocultando a Sara como esposa dele. Então esse mesmo Abimeleque. E não é o mesmo Abimeleque que lá na frente Isaac faz aliança, aquele é outro. No caso, alguns entendem que seria talvez filho ou neto desse Abimeleque aqui. Lá no versículo 22 diz, do capítulo 21, por este tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Versículo 23, agora pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Versículo 25. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Versículo 26. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disto, até, senão hoje no caso, disso senão hoje. Versículo 27. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Versículo 28. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros e rebanho. Versículo 29. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Versículo 30. Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Versículo 33. Plantou Abraão tamangueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Versículo 34, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Bom, aqui mostra que aquele mesmo Abimeleque viu o quanto Abraão prosperava. Ele reconheceu que o Senhor estava com ele, estava com Abraão, e Abraão prosperava. E mostra que ele foi com o comandante do exército até Abraão fazer uma aliança com ele. Talvez ali com medo de que Abraão viesse a crescer tanto e vinha tomar o poder. Então ele fez uma aliança com Abraão, de forma que ele pediu a Abraão que Abraão tivesse com ele o mesmo respeito, a mesma bondade que ele teve com Abraão, deixando Abraão na terra, que mesmo depois do ocorrido com Sara. E então a gente mostra o reconhecimento que ele teve, que Deus fazia com que Abraão crescesse, que Deus prosperava Abraão. E aqui mostra que Abraão plantou tamangueiras e deu 7 ovelhas lá para Abimeleque, Cadê? Aqui, 7 cordeiras lá para Abimeleque, colocou 7 cordeiras à parte, para servir de testemunho. Da mesma forma como teve aquela parte da aliança, onde partia os 7 para colocar um de frente para o outro, partido, aqueles animais partidos passar no fogo, aqui ele colocou como testemunho. E essas tamangueiras, acredita-se também, os estudiosos, que poderia ser ali um sinal disso que eles fizeram, dessa aliança, ou até mesmo do local onde ele foi, para poder sinalizar que aquele local é um local santo para ele, um local onde ele se encontrava, onde ele fazia seu culto,
fazia sua adoração ao Senhor. Então, essas tamangueiras no caso. E aqui mostra também aquela situação do poço, que teve uma contenda entre os de Abimeleque, né, os servos de Abimeleque, e os de Abraão, que tomou aquele poço à força, aquele poço que ele tinha furado. Porque naquela época lá, quem controlava a água, quem tinha acesso à água abundante, era aqueles que prosperavam bastante, porque precisava de água para os gados, para os animais, e para as plantações e para o que precisa, geralmente. E uma região que como tinha que cavar poço, a gente sabe que até no dia de hoje, onde você precisa cavar poço, é porque a água não brota a nascente na flor da pele. Então você precisa de furar para conseguir, e quem conseguia achar água era uma pessoa que prosperava. E aqui até nisso mostra um pouco da bênção de Abraão, porque se ele furou um poço e encontrou água, ele foi abençoado pelo Senhor. Se houve briga por outros para aquele poço, quer dizer que outros não conseguiram, e então ele já era abençoado pelo Senhor até nisso. A gente consegue ver que realmente Abraão, em tudo que ele fazia, ele era abençoado, até ao furar um poço. E isso que eu trago aqui hoje revela que nós temos que ter essa confiança em Deus. Como sempre, toda essa parte de Abraão que a gente vem estudando mostra a fé de Abraão e a confiança de Abraão em Deus e a prosperidade que ele consegue. Ele consegue a prosperidade pela fé, ele consegue a prosperidade por confiar em Deus, por esperar no Senhor. Ele não espera no Senhor e não tem fé pelas coisas que ele consegue. É o inverso. E isso nós temos que ter. Nós devemos confiar, nós devemos ter fé para que as coisas aconteçam. Mas as coisas não podem ser o nosso foco para que venhamos a ter fé, venhamos a ter confiança em Deus. Então, isso é uma consequência da nossa fé, é uma consequência da nossa esperança em Deus. Então, as promessas da nossa vida, quando elas são cumpridas, elas são as consequências, isso é uma consequência da nossa caminhada no reino de Deus. É a consequência de tudo que a gente faz. Não pode ser o objetivo. Então, a gente não pode ter isso como objetivo. Tem que parar de pensar um pouco no objetivo final nesse ponto e ter mais fé, ter mais confiança. Que aí sim aquele objetivo que a gente tem vai ser cumprido. Não focar só no objetivo, Ter um pouco mais de confiança para as coisas fluírem naturalmente. É isso que eu queria deixar aqui para você hoje. Confie mais em Deus, tenha fé em Deus e Ele sempre está no controle, como eu digo. E peço a você que não se esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo para as pessoas que possam precisar dessa mensagem. Se não for inscrito, se inscreva no canal para poder estar recebendo, as notificações que eu venha a postar aqui, para vocês poderem estar nos acompanhando as notificações do canal. Acione o sininho para receber essas notificações. Isso é o que eu peço a você hoje aqui. E, como eu sempre digo, tenha fé no nosso Senhor Jesus, ore ao Espírito Santo e tenha fé em Deus, porque Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço.